Estamos de volta aqui na Napa TV e na TV Diversidade, agora para falar do Botafogo e do Vasco. O Botafogo que venceu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, um velho freguês do Botafogo, e conforme o torcedor sempre fala, coisas que só acontecem ao Botafogo. Se não tivesse o jogador expulso do Botafogo, o Botafogo não teria vencido. Pois é, o Botafogo venceu 1-0 com o jogador expulso e conseguiu vencer o Atlético Mineiro no Engenhão. Está bem, deu uma subida ali na classificação. E também o Vasco, né? O Vasco que conseguiu um empate contra o Flamengo, né? Soube sofrer e conseguiu um empate 1-1, um pontinho precioso que poderia fazer falta no final. O Vasco está aí pertinho da zona de rebaixamento. Tudo isso você vai curtir aqui no Momento do Esporte, além do resultado dos jogos pela 24ª rodada e a classificação do Brasileirão 2025, que é realmente a nova atração no Brasil e no mundo. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você que paquera o Momento do Esporte há mais de 38 anos no ar. Você curtiu a primeira parte do programa do Fluminense e do Flamengo, agora você vai curtir o Botafogo e o Vasco. E eu já começo falando do Botafogo. O Botafogo nisso. O Botafogo que jogou no sábado contra o Atlético Mineiro, um jogo escamado. O Botafogo teve um jogador expulso, mas conseguiu uma vitória magra de 1-0. E depois também teve o jogador expulso, mas aí já a vitória já estava consolidada. Quem vai falar desse jogo é ele, Marcos Salles, como sempre. Fala desse jogo aí, Marquinhos. Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. O Botafogo conseguiu uma importante vitória no Engenhão no sábado à noite diante da equipe do Atlético Mineiro, um adversário aí conhecido, um adversário que na final da Libertadores o Botafogo ganhou com uma situação que aconteceu novamente na vitória de sábado, que foi jogar com um jogador a menos. Naquela decisão da Libertadores, o Botafogo teve o Gregory expulso com 30 segundos de jogo e mesmo assim venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e conquistou a Libertadores. Já no jogo de sábado, a vitória pelo Campeonato Brasileiro, 1-0, teve aí o Cris Ramos expulso e com isso ficou com um jogador a menos, mas o Savarino passou a exercer a função ali do falso 9 no lugar do Cris Ramos. Os pontas passaram a recuar mais para ajudar na marcação e o Botafogo, com uma jogada individual do Montoro, que fez a jogada pelo lado esquerdo e no cruzamento achou o Santi dentro da grande área, ele de cabeça botou a bola no fundo das redes e fez aí o gol da equipe do Botafogo, o gol que determinou também a vitória nesse jogo importante. Agora o Botafogo vai ficar desfalcado aí de alguns jogadores importantes, já que o Danilo está com uma contusão aí, vai ficar aí umas 6 semanas fora, e o Montoro vai servir a seleção sub-20 e com isso também vai desfalcar o Botafogo aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, Napoleão. Daí, obrigado Marcos Salles pelas informações do Botafogo, apenas lembrando que o Botafogo só está disputando o Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, foi eliminado da Libertadores. Tá aí, você está vendo aí o petardo do Hulk, o goleiro do Botafogo. Esse cara, eu vou te contar, não sai mais no gol não. Quando o Neto se recuperar, se houver justiça, ele será o titular. Ele fez defesas sensacionais, e devido à sua grande atuação, o Botafogo conseguiu a vitória, porque o Galo Carijó das Alterosas criou muito, O time do Galo já está bem arrumado pelo técnico Jorge Sampaoli, já tem jogadas ensaiadas, apesar de ele estar ainda há pouco tempo. Olha só, olha que golaço. Olha a jogada desse menino aí, Montoro. Colocou lá, o Sanji veio de trás e saco. 1-0, um resultado justo, muito justo. Porque o Botafogo também soube sofrer na sua casa, conseguiu os 3 pontos, que eram o mais importante de tudo, foram os 3 pontos, porque o Botafogo vinha tropeçando ali, a torcida já não estava acreditando, ainda não apresentou aquele futebol que o torcedor está esperando, mas vamos saber do técnico do Botafogo, o David Ancelotti, o que ele achou dessa partida. Fala aí, David Ancelotti. A importância da vitória nesse momento é grande porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação, porque passamos por um momento difícil,
mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando. É um jogo como hoje a gente precisava. É um time que com muita adversidade na segunda etapa tive uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, de trabalhar, de começar com uma boa fase defensiva e a atitude na fase defensiva. Gestionar melhor os momentos do jogo, que contra o Mirassol não gestionamos bem. Hoje fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. David, boa noite. Leonardo Pereira do portal Jogada 10. É claro que a expulsão condiciona o jogo, né? Condiciona até a análise também. É uma vitória no contexto de adversidade, muito importante para a sequência do campeonato, mas eu queria saber a sua análise do primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, por favor, e parabéns pela vitória. A análise, quando a gente estava 11 contra 11, foi uma primeira etapa muito bloqueada. A gente queria fazer uma pressão com encaixe individual, e a gente conseguia eles jogar muitas vezes com goleiro e depois jogar direto, mas a gente perdia um pouco segunda bola, perdia um pouco duelos, e com bola também não tínhamos essa mobilidade, esse ritmo. Aí a presença do técnico do Botafogo, o Carlos Ancelotti, que já estava balançando e tal, mas uma vitória como essa em cima do time grande como o Atlético Mineiro, as coisas mudam totalmente e agora o Botafogo vai ter tranquilidade para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Eu repito, o Botafogo está fora da Copa do Brasil, está fora da Libertadores, agora é só o Campeonato Brasileiro e tem que pensar sempre na classificação ali no G4. Nada de ir para fase de grupo, aquele negócio todo de tentar ainda uma classe. Não, tem que entrar no G4, porque o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então não vai apagar assim não, tá? Bom, o time agora tem aí a semana para treinar com tranquilidade, né? Consertar alguns erros e vamos ver que bicho vai dar daqui para frente. O Botafogo é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, né? Atrás do Mirassol. Olha o Mirassol, cara. Mirassol não para de vencer. E em casa realmente é um palco formiga. Saindo do Botafogo, vamos parar no Machão da Gama, o gigante da colina. Olha o Vasco que conseguiu segurar o time todo poderoso do Flamengo, né? O Flamengo, apesar que entrou com o time misto, né? Inteligentemente, o Felipe Luiz colocou o time misto, porque é um jogo de vida ou morte. Esse jogo contra o Vasco pode ser recuperado esses pontos. Agora, contra o Estudiantes não vai poder. Então tem que poupar os jogadores para ir com força total lá nesse jogo de quinta-feira. E o Vasco não tem nada com isso. O Vasco montou um time aí, um time com a zaga nova. Lamentavelmente, perdeu o Robert Renan, que é um zagueiraço, né? No encontro com o próprio companheiro dele, ele saiu, né? Mas quem vai contar essa história toda é o Marcos Salles, porque nem o sol cobre melhor o Vasco do que o Marcos Salles. Fala aí desse empate do Vasco, Marcos Salles. De volta agora para poder falar sobre o Vasco da Gama, que ontem no clássico diante da equipe do Flamengo no Maracanã empatou em 1-1. O time vascaíno lutou muito e conseguiu conquistar pelo menos um pontinho aí diante da equipe do Flamengo, que é o líder do campeonato. O Vasco saiu atrás, tomou um gol logo no início do jogo, numa bobeira do seu setor defensivo ali, mas aos poucos conseguiu fazer algumas jogadas de bola parada, nenhuma delas do garoto Ryan, de cabeça, após uma batida de escanteio do Felipe, empatou o jogo e aí o jogo ficou bem disputado. O Flamengo teve até mais oportunidades de fazer o segundo gol do que o Vasco, que teve poucas oportunidades, é claro. O time do Flamengo é melhor, mais qualidade, mas o Vasco com muita luta conseguiu aí pelo menos empatar o jogo e um pontinho importante para o Vasco, que agora tem outro time da parte de cima da tabela, que é o Cruzeiro, que é o terceiro colocado hoje na tabela de classificação, e o Vasco vai ter mais esse jogo difícil pela frente, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu repito, o Vasco jogou com muita garra, com muita determinação. O Fernando Diniz soube encher o time ali na meiuca para não dar espaço. Muito do que tem acontecido. Você já está vendo aqui, não, agora não, daqui a pouco a gente chama o Fernando Diniz, né? Ele
encheu o time de jogadores ali no meio de campo, uma marcação forte ali com o Barros, o Vitor Hugo, esse menino que veio lá do Atlético Paranaense, né, que era jogador do Flamengo. Você já está vendo aí, está repetindo aí os melhores momentos, né? Primeiro o gol do Flamengo, que saiu cedo, todo mundo esperava que fosse uma goleada, mas o Fernando Diniz soube segurar o time, ajeitou ali a meiuca, sobretudo no segundo tempo, né? Aí o Flamengo fez o gol cedo. As pessoas pensavam, vai ser goleada e tal, mesmo com o time alternativo. Mas o Vasco criou, olha só a defesa olha essa defesa do Rossi. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? O Vasco continuou criando e o Flamengo pagou com a mesma moeda aí. Qual a principal jogada do Flamengo? Era a bola parada, e o Vasco deu a resposta. A bola parada, a cobrança do escanteio do Felipe Coutinho, o Ryan foi lá no segundo andar e fez o gol de empate. Daí, meu amigo, o Vasco soube segurar, o Flamengo no segundo tempo colocou muitos jogadores titulares, né, a partir do 25º minuto do segundo tempo, mas o Fernando Diniz é um técnico pronto, é um técnico que conhece da coisa, sabe realmente como é que monta o time, e acabou conseguindo um ótimo resultado, um pontinho que vai somar muito no final, vai somar muito no final, esse pontinho conquistado pelo Vasco. Eu quero lembrar que às vezes a bola não quer entrar, claro, né? Porque, olha, no jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, foi igual, praticamente parecido. O Palmeiras fez um gol de pênalti, né, do Rafael Veiga, o Fortaleza empatou, e depois no segundo tempo, o Abel Braga colocou também todo o time de reserva. No segundo tempo ele botou a artilharia pesada, entraram o Vitor Hugo, firmei com o Vitor Hugo, o Vitor Roque, o Flauco Lopes, entrou o Andréas Pereira, o Andréas fez 2 gols, desequilibrou a partida, o Souza fez mais um, 4-1 pro Palmeiras. Mas, um jogo contra o Fortaleza, Flamengo e Vasco é clássico. Flamengo e Vasco, segundo o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então não tem conversa. Vamos curtir então agora o técnico do Vasco, o Fernando Diniz, falando sobre essa vitória e, sobretudo, se o Vasco jogasse sempre assim, tem muitos jogos que o Vasco perdeu e não merecia perder. Não é isso, o Fernando Diniz? Fala aí sobre essa vitória. Muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros, que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente na partida de hoje. O primeiro é o Cuesta, que acho que fez a primeira partida dele como titular e acho que foi bem seguro ali. Ele já tinha se destacado, lógico, no jogo contra o Ceará fazendo gol, mas queria que você analisasse a parte dele defensivamente mesmo, assim, só como atuando mesmo como zagueiro. E também perguntar sobre o Ryan. Você, em maio, depois da vitória contra o Melgar, se eu não me engano, disse que perder o Ryan naquela janela do meio do ano seria muito desperdício de dinheiro, que o Ryan poderia valer o dobro, o triplo. Depois de mais uma atuação como ele teve hoje, quanto vale o Ryan hoje, né? Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa. Uma partida muito ajustada. Ele conseguiu saltar no primeiro tempo, ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar e a gente sempre com um pouco de...
Está aí a presença do técnico Fernando Diniz, e eu quero dar uma notícia com exclusividade. Atenção, nação vascaína. O Fernando Diniz está sendo pretendido pelo time forte do México, que vai fazer uma proposta, e eu acredito que seja irrecusável. Eu vou logo falar aqui, é o América do México. Recebi essa notícia hoje pela manhã. O América do México vai fazer uma proposta para levar o Fernando Diniz para dirigir um grande time, né? Uma grande, a sensação lá do México. O América do México é um time grande, né? Um time cancheiro. Vai vir com a proposta aí para tirar o Fernando Diniz do Vasco. Não sei se vai conseguir, mas que a proposta vai chegar, isso eu garanto. O Vasco, com esse empate, é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, foi beneficiado pela derrota do Vitória em casa para o Fluminense. O Vitória é o 17º, o 22, o Vasco está ali, ó, né? Bambeando ali, beirando a zona de rebaixamento. Tem que manter esse mesmo padrão de jogo para as próximas partidas, para poder sair dali dessa famigerada zona de rebaixamento. Não está na zona de rebaixamento, mas está pertinho, tá? Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É muito importante, né, que você participe conosco, é muito importante para o nosso crescimento. É o canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte / Napa TV. Momento do Esporte / Napa TV. Quarta-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre a Libertadores, sobre a Sul-Americana, porque você sabe, é aqui no Momento do Esporte, na Napa TV, na TV Diversidade, você não perde o lance. Tchau, boa segunda-feira para todos.